Formação. Agora são 8 horas e 53 minutos, 8h53, na linha conosco o senador Flávio Arnes. Ele é relator no Senado da proposta que autoriza a instalação da zona de processamento de exportação em Foz do Iguaçu. Uma proposta que já tem mais de 20 anos e que é relançada pela terceira ou quarta vez. E nós vamos falar agora do que isso representa, das expectativas que nós temos e de quais os encaminhamentos serão dados a partir de agora. Senador, bom dia, obrigado por sua participação, obrigado por nos atender. Olha, bom dia a você, a Ayrton, José, também a todos os ouvintes da cultura, amigos e amigas de Foz, uma alegria estar falando com vocês. Senador, a importância desta proposta, eu acabei de citar aqui, nós já falamos de zona de processamento de exportação, CLIA, Redex, Porto Seco, em Foz do Iguaçu, na década de 90, em 97, 2004, 2007, 2009, e novamente o assunto volta à tona. Agora, com o anúncio da sua relatoria nessa proposta do senador Álvaro Dias. O que muda nessa proposta de agora, entre as outras que foram apresentadas, e qual é a perspectiva de efetiva implantação dessa proposta aqui em Foz do Iguaçu, senador? Olha, em primeiro lugar, como você disse, é uma iniciativa do senador Álvaro Dias, sempre preocupado também com o Paraná, com o desenvolvimento, com o atendimento da população. E quero dizer que tanto o senador Álvaro Dias como o Oriovisto Guimarães e eu estamos empenhados nessa proposta. Então, essa proposta foi relatada ontem na Comissão de Desenvolvimento Regional, da qual eu faço parte também. Fui o relator, o parecer foi pela aprovação, foi aprovado o projeto naquela Comissão de Desenvolvimento Regional e agora a proposta vai para a Comissão de Assuntos Econômicos, onde tem o caráter terminativo no Senado. Sendo terminativo, depois seguirá para a Câmara dos Deputados. Eu quero dizer, Ayrton, e para lembrar as pessoas, que é uma sigla, né, ZPE, que é a Zona de Processamento de Exportação. É uma espécie de área de livre comércio para exportação. Isso significa que muitas empresas, tendo interesse nisto, né, porque é uma coisa de livre comércio com incentivos, eventualmente com isenções, para dinamizar o desenvolvimento e a exportação, terão a oportunidade de ir a Foz do Iguaçu e se instalar nesta ZPE. E esta ZPE é importante. Uma das características é que promova o desenvolvimento regional e que tenha uma espécie de caráter compensatório. Por que compensatório? Porque Itaipu, por exemplo, que é algo muito importante para o Brasil, para o Paraguai, para o desenvolvimento, porém, ao mesmo tempo, alagou muitas áreas férteis, importantes, e teve um impacto, né, no agronegócio, no comércio, né, o próprio município de Guaíra, com a inundação das Sete Quedas, que era uma das maravilhas do mundo, isso gerou impacto negativo, né, em termos também do turismo, de serviços, de comércio. E em Foz do Iguaçu, apesar de ser uma região próspera, né, você tem no oeste Cascavel, Toledo, Palotina, Marechal Cândido Rondon, tantos municípios, enfim, prósperos, mas você tem municípios que precisam de muito apoio. Inclusive, é uma expressão que se usa que a gente tem uma espécie de corredor da pobreza em relação a vários municípios. Então, a preocupação nesse desenvolvimento regional, que tudo isso vá para frente. Então, é um projeto importante. Estamos unidos como bancada do Paraná, o senador Álvaro Dias como propositor dessa ZPE, e o Oriovisto e eu relatei, mas o senador Oriovisto é membro da Comissão de Assuntos Econômicos, ele pode perfeitamente relatar lá também, né? E para que a gente trabalhe em conjunto a favor disso, que vai ser ótimo para o Paraná e para o Foz do Iguaçu e para o oeste do nosso estado. Senador, em outras oportunidades, diante de situações de instalação de espaços
para exportação, nós nos deparávamos com a deficiência de pessoal na Receita Federal para dar atendimento a estas estruturas. O senhor acha que esta fase nova, esta ligação próxima dos 3 senadores paranaenses, tudo isso favorece para se superar isso que no passado já foi um grande entrave? Olha, nós temos que superar isto, né? E o mais importante é a gente estar unido, né, na bancada de senadores e os senadores fazendo, inclusive, essa articulação com a bancada de deputados federais do Paraná, porque o projeto também vai para a Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, nos articularmos com os órgãos de fiscalização e de controle, particularmente lá e aí, né, lá na região, em toda a região e aí em Foz do Iguaçu, em função de várias situações, né, em que isso já tem que acontecer, que é uma região de tríplice fronteira, uma região que vem recebendo e tem que receber dos órgãos de controle e fiscalização uma atenção muito especial, não só Foz do Iguaçu, porque como há essa ação integrada, articulada em Foz, os desmandos, né, os desvios se deslocaram em muitos sentidos lá para Guaíra. Então Guaíra está pedindo apoio também. Então nós temos que trabalhar muito nessa questão da fiscalização. Pessoalmente, me empenhei muito no decorrer dos anos, estou me empenhando agora para termos um sistema efetivo de monitoramento de fronteiras, que seria o SISFRON, né, o sistema de monitoramento do Exército, articulado com todas as outras áreas, justamente para termos isso. Agora, a ZPE, a Zona de Processamento e Exportação, por ser uma área de livre comércio, com incentivos, com apoio, com instalação de empresas, isso gera emprego, gera renda, e isso é bom para o Brasil, né? Nós temos que gerar emprego, gerar renda, ter desenvolvimento econômico para termos, inclusive, o dinheiro, o recurso para contratar pessoas, para políticas públicas, né? Que o déficit, por exemplo, de qualquer área está muito em função do baixo desenvolvimento econômico, né? Se a gente aumentar isso, digo, a ZPE, que é o processamento de exportação, ajuda, a gente melhora o país de uma maneira geral. Senador, eu não poderia deixar de aproveitar essa nossa conversa para perguntar também sobre os próximos passos com relação à reforma da Previdência no Senado, a participação da bancada, ou senadores paranaenses, né? Me parece que está previsto agora para o próximo dia 15, já a votação em segundo turno. O senhor consegue visualizar algum entrave, algum problema maior com relação a esta votação? Pode mudar alguma coisa ou repete-se o que aconteceu no primeiro turno? Olha, o segundo turno, Ayrton, é sempre assim no sentido de você corrigir alguma falha de redação, alguma incoerência entre os artigos, não propriamente para você apresentar alguma proposta nova, destaque novo, ideia que deva ser debatida. Então, eu penso que agora não vai haver problema nenhum. Agora, a dificuldade que existe, né, porque poderia ter sido feita de uma maneira mais adequada também. Por um lado, a reforma é importante, necessária, as contas têm que fechar, mas há inúmeras coisas que precisam ser melhoradas, aprimoradas, e também não se fez isso no texto com aquele receio de voltar a proposta para a Câmara dos Deputados, isso sinalizar negativamente para o desenvolvimento, mas há o compromisso do governo, do líder do governo, assumido ontem, inclusive em relação a coisas fundamentais para serem alteradas, de serem colocadas na PEC paralela ou em outras PECs, propostas de emenda constitucional independentes. Então eu diria, vai ser aprovado, que é a sua pergunta, né, dia 15, eu acho que não tem por que não ser aprovado, mas, ao mesmo tempo, o debate tem que continuar. Mas não é só a Previdência, sabe? Todo mundo tem que entender, porque nós temos a reforma tributária, que é fundamental. Eu, pessoalmente, acho, inclusive, que a tributária deveria ter vindo antes da previdenciária, para você saber que tributos, que impostos,
que recursos que vai ficar com a União, com estados, com municípios, desonerações e renúncias, são 500 bilhões por ano no Brasil, né? 500 bilhões por ano. Isso significaria em 10 anos 5 trilhões de reais, né? Pessoas que ganham 350 mil por mês, né, de lucros e dividendos na pessoa física, não na pessoa jurídica, não pagam um centavo de imposto de renda. Isso significaria 120 bilhões por ano, né? 120 bilhões, ou seja, tiraríamos estados e municípios do estado de penúria, né, de pobreza em questão. Então, tudo isso tem que ser debatido, tem que haver assim, uma proposta agora de geração de emprego, de renda, de desenvolvimento, para melhorar a situação. Senador, o senhor consegue dissociar uma reforma tributária de uma reforma administrativa? Sim, eu acho que são totalmente independentes, né? Uma reforma administrativa visa organizar o setor público para exercer o que é necessário que esse setor faça. E é uma das coisas mais fundamentais, né? Você ter, principalmente na área pública, o poder de fiscalização daquilo que acontece. Porque, às vezes se desonera um setor, mas não se fiscaliza se aquilo que havia sido acordado, prometido, está acontecendo. Faça uma concessão. Eu não digo apenas na função institucional, senador, eu falo também na questão de carreiras, salários. Sim, nós temos que ter uma carreira pública muito bem organizada para atender os objetivos a que a gente se propõe a atingir no Brasil. Isso é uma coisa. Se nós fizermos isso em qualquer situação, e isso está em função da organização do país que a gente deseja. Se a gente faz uma reforma tributária e temos que ver o que vai ser, né, repassado para estados e municípios, como organizar isso de uma maneira que administrativamente, né, haja a possibilidade de se ter o controle absoluto da situação. Então, na minha opinião, são duas reformas diferentes, né? Uma é tributária, né, tributos, o que vai ficar com o Estado, município, pacto federativo, descentralizar ações, prefeitos precisam ter dinheiro porque as coisas acontecem no município. Muito bem, como é que vai se fiscalizar tudo isso, né, e outras coisas mais? É a reforma, assim, um bom Estado, administrador, enxuto, né, competente, valorizado, que é a administração do Estado, do poder público, né? Ok, então. Senador, a questão da ZPE, portanto, sai dessa comissão, segue agora para uma outra e é terminativa. O senhor acredita no sucesso, então, dessa iniciativa? Para finalizar. Tenho absoluta convicção. Está saindo da Comissão de Desenvolvimento Regional, o relatório da minha autoria foi aprovado por unanimidade, vai para a Comissão de Assuntos Econômicos, né? Eu tenho absoluta convicção que vai ser aprovado. O senador Euribisto provavelmente será o relator, caráter terminativo lá no Senado e de lá vai para a Câmara dos Deputados. E aí a gente espera que isso também aconteça de maneira rápida naquela casa. Ok, então. Senador, muito obrigado por sua gentileza de nos atender. Um bom dia ao senhor. Abraço, Ayrton, e a todos os ouvintes com muito carinho. Grande abraço. Abraço. Conversei aqui com o senador Flávio Arnes, falou sobre a relatoria do projeto que trata da instalação da zona de processamento de exportação em Foz do Iguaçu. São 9h07.